Senhores, boa noite. Tivemos uma prova de literatura dentro do que se esperava, muito tranquila, com 5 questões específicas e mais genéricas do que muito aprofundadas. Uma prova também com 2 questões de estilística aplicadas à literatura. A questão 72 foi uma questão muito tranquila, mas que merece ser discutida. O gabarito dela é letra D. Pergunta-se, nesse trecho em que se narra uma cena relacionada ao tráfico de escravos, o narrador não emite julgamento direto sobre esta prática. Ao adotar tal procedimento, o narrador, a resposta seria a letra D, contribui para que se constitua a atmosfera de ausência de culpa que caracteriza a obra. Então é importante essa questão, porque não há julgamento em memória de um sargento de milícias, né? Não há perspectiva de separação entre o bem e o mal, o maniqueísmo não está presente na obra. Entretanto, a alternativa B sugere que antecipa métodos do realismo-naturalismo. No sentido de não haver juízo moral ou intenção moralizadora, sim, anteciparia tendências que viriam caracterizar o realismo-naturalismo. Entretanto, na mesma alternativa B, fala-se em nome da objetividade, o que não acontece especificamente em memória do sargento de milícias. Não há essa objetividade. A questão 73 é uma questão de enredo e analisa 2 personagens comparativamente. O José Dias, de Dom Casmurro, com o personagem o Barbeiro, ou compadre, de Memórias do Sargento de Milícia. A única alternativa correta é o item 1. Então, o gabarito seria a letra A, que diz o seguinte: estamos diante de uma linha de continuidade temática entre o romance de Manuel Antônio de Almeida e o romance machadiano da maturidade. Sim, em ambos nós encontramos personagens que não são especificamente profissionais de saúde, mas se fazem passar por profissionais de saúde. O item 2 fala dos agregados como se não tivessem nenhum princípio moral e, por isso, não tivessem acesso à rígida família patriarcal do Império, o que não é a verdade. A terceira alternativa fala no herói pícaro, ou no anti-herói, no personagem picaresco. Está correto em relação ao Memórias do Sargento de Milícia, mas incorreto em relação a Dom Casmurro. Também é de literatura, questão 75, uma questão muito tranquila, cujo enunciado diz o seguinte: considere a seguinte afirmação: ambas as obras criticam a sociedade, mas apenas a segunda milita pela subversão da hierarquia social nela representada. Observada a sequência, essa afirmação aplica-se a resposta seria a letra A. Dos vários romances citados aqui, A Cidade e as Serras tem crítica social, Capitães de Areia tem crítica social, Vidas Secas, Memórias do Sargento de Milícia, O Curtiço e ainda até O Alto da Barca do Inferno. Entretanto, o único que apresenta uma tendência à subversão da hierarquia social seria Capitães da Areia, através dos meninos da areia, marginalizados e esquecidos pela sociedade, eles terminam trabalhando, cuidando de greves, piquetes e outras coisas do gênero. Então a resposta seria a letra A. A outra questão de literatura seria a questão 76, uma questão muito tranquila de enredo, né? Prevista em sala de aula, comentada em sala de aula, em que um texto de Machado de Assis, de crítica sobre Iracema, dá as qualidades e características das personagens. É sempre bom lembrar que as personagens são alegorias ou representações de valores defendidos pelo nacionalismo romântico. Nesse caso, a alternativa seria a letra E. Irapuã representa o ciúme, já que ele é apaixonado por Iracema. O Araquém simboliza a experiência da maturidade, a austeridade, a sabedoria. Poti representa a amizade, a fidelidade, a abnegação, a figura de Martim. Assim como Martim também representa a amizade e a abnegação em relação a Poti. Uma outra questão de literatura seria a questão baseada no texto A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, questão prevista, Vinícius não podia ficar de fora da prova, e mais uma vez um texto social na primeira fase. Em A Rosa de Hiroshima, nós temos então uma violenta crítica ao uso da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Neste poema, a resposta seria a letra B. Parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa. A rosa é vista como símbolo de beleza, de pureza, de perfume. Entretanto, aqui ela traz todos os atributos negativos. Ela é uma rosa que fere, que machuca, que destrói, né? É uma anti-rosa atômica. Então estaria correta, ligada à ideia de destruição, a letra B. A questão 84 é uma questão que pede figuras de linguagem, portanto, a questão de estilística. E
sugere, dentre os recursos expressivos presentes no poema, pode-se apontar a sinestesia e a aliteração. Sinestesia trata do cruzamento de sensações, uma combinação de sensações, e a aliteração, repetição de um encontro consonantal. Nesse caso, nós teríamos nos versos 8 e 15. No verso 8, a sugestão é rosas cálidas, nós teríamos a sinestesia, né? A rosa, lembrando aí a beleza, o perfume e o cálido, que é quente, temperatura, o tato. E ainda a sinestesia presente no verso 15, a rosa com cirrose. Nós temos a literação em R e a literação em S. A última questão, a questão 85 da prova de língua portuguesa e literatura, é uma questão também voltada à estilística. Os aspectos expressivo e exortativo do texto conjugam-se de modo mais evidente no verso. O verso é o verso 9, mas ó, não se esqueçam. Ó sugere expressividade e o uso do imperativo, não se esqueçam, sugere aqui o aspecto exortativo. No mais, foi uma prova muito tranquila, muito boa e acreditamos que nossos alunos não tenham nenhuma dificuldade com esse tipo de prova. Muito obrigado, boa noite.